Amados irmãos e irmãs, hoje falaremos sobre um dos pecados mais sutis e perigosos: usar a verdade como ferramenta para manipular com a mentira e obter proveito. No capítulo 3 de Gênesis, encontramos a serpente, símbolo de astúcia e engano, abordando Eva. Ela não chega com uma mentira direta. Ela se aproxima com uma pergunta que soa inofensiva, mas já carrega em si a semente do engano. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Perceba, igreja, que a serpente não começou atacando frontalmente a ordem de Deus. Ela deturpou a verdade para criar dúvida. O objetivo dela não era informar, era confundir. Quantas vezes o inimigo faz o mesmo em nossas vidas? Ele usa meias-verdades para nos seduzir, nos iludir e, aos poucos, nos afastar da vontade de Deus. Primeiro ponto: o enganador sabe usar a palavra. A serpente conhecia o que Deus havia dito. Ela sabia que Deus havia dado permissão para comer de todas as árvores, exceto de uma. Mas o que ela fez? Exagerou, distorceu e plantou a dúvida no coração de Eva. Igreja, cuidado! Há muitos por aí que conhecem a palavra, mas a usam para manipular. Há aqueles que, como a serpente, utilizam a verdade misturada com mentira para enganar, para controlar, para lucrar. Lembre-se, não é porque alguém fala de Deus que vem de Deus. Segundo ponto: o pecado começa com uma dúvida. Quando Eva respondeu, a serpente foi ainda mais ousada, dizendo: é certo que não morrereis. Vô 4. Agora, ela confrontou diretamente o que Deus havia dito. Mas veja como o pecado começou. Ele não começou no ato de comer o fruto. Ele começou no coração, quando Eva deu ouvidos à dúvida e começou a acreditar na mentira. Quantas vezes o inimigo lança dúvidas no nosso coração? Será que Deus realmente te ama? Será que Deus quer mesmo o teu bem? E quando damos espaço para essa dúvida, começamos a nos afastar da verdade que Deus já nos revelou. Terceiro ponto: o pecado sempre promete mais do que entrega. A serpente disse: vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Que promessa grandiosa! Mas o que aconteceu depois que Eva e Adão comeram do fruto? Eles não se tornaram como Deus. Eles se tornaram conscientes do pecado, cobertos de vergonha e separados do Criador. Escute bem: o pecado é mestre em fazer grandes promessas. Ele oferece prazer, poder, liberdade, mas entrega culpa, escravidão e morte. Como diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Como vencer o engano? 1. Conheça a verdade da palavra de Deus. A melhor maneira de identificar uma mentira é conhecer profundamente a verdade. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele derrotou o diabo usando a palavra de Deus. Você está lendo e meditando nas Escrituras? 2. Desconfie de promessas fáceis e sedutoras. Nem tudo que brilha vem de Deus. Teste os espíritos, como nos ensina 1 João 4:1. Pergunte: isso glorifica a Deus ou alimenta o meu ego? 3. Esteja vigilante e em oração. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não brinque com o pecado. Não negocie com a serpente. Conclusão: a história de Adão e Eva nos ensina que o pecado nunca vem de forma escancarada. Ele vem de forma sutil, mascarado de verdade. A serpente continua ativa, buscando enganar e separar você de Deus. Mas hoje eu te desafio: não ouça a voz da serpente, ouça a voz de Deus. E eu clamo com toda a intensidade da minha alma: arrependa-se. Não caia na armadilha das meias-verdades, mas renda-se completamente à verdade absoluta de Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Que o Senhor te guarde, te livre do engano e fortaleça a tua fé, para que você permaneça firme na verdade. Amém.